Olá pessoal, vamos continuar com a segunda parte agora do vídeo, que é a partir de uma vista já traçada, a gente consegue fazer o rebatimento das linhas para desenhar as outras vistas. Então, no vídeo anterior eu fiz a representação da vista frontal, que é essa aqui que eu indiquei com a cor verde. E a partir deste desenho, obtivemos esta projeção. Agora, a partir desta projeção frontal, o que a gente vai fazer é o traçado da vista superior. Então, o traçado da vista superior é muito simples. Eu vou precisar trabalhar com os esquadros, tá? Eu vou procurar fazer isso da maneira mais breve possível, mais simples possível. Então, a partir do traçado desta vista frontal, eu vou posicionar os esquadros de modo a projetar aqui para baixo. Poderia ser para cima também, mas eu vou fazer a projeção aqui para baixo das linhas. Então, o que eu vou fazer nada mais é do que um prolongamento desses segmentos que estão aqui na vertical. Então, este primeiro, este aqui, esse terceiro e este quarto. Então, a gente prolonga, não precisa, a princípio, ter uma medida determinada, porque quando a gente fizer o traçado das linhas horizontais, aí a gente vai se preocupar com a representação das alturas, profundidade. A princípio, o que a gente quer é ter as linhas que vão delimitar o contorno da peça. Então, para trabalhar com linhas paralelas, eu vou utilizar novamente o esquadro. Então, eu vou posicionar aqui o esquadro acompanhando este... A gente vê qual é a melhor posição do esquadro, tá? Para acompanhar este alinhamento. Depois de feito este alinhamento, a gente junta, como já foi feito em outras aulas, junta o segundo esquadro aqui e deixa bem fixo com esta mão. Eu sou destra, então eu fixo o esquadro com a mão esquerda, de modo que esse esquadro aqui vai correr livremente, né? Então, assim eu faço o prolongamento dessas linhas, acompanhando esses traçados. Pronto. Fiz o prolongamento das linhas que indicamos aqui na vertical. Agora, o que a gente precisa fazer é, como a gente vai fazer a vista em planta, eu vou precisar da medida aqui, que é uma medida de área, a superfície, porque a vista superior, vou puxar aqui para a gente ver o desenho, aqui ó. Na vista superior, que é esta aqui indicada em marrom, o que eu vou enxergar é esta superfície em marrom. Então, essas medidas aqui, eu já tenho com o traçado da vista frontal. Então, esta largura eu já tenho. O que preciso aqui vai ser desta profundidade. Então, essa medida aqui na folha vale 3 unidades. Então, 3 unidades. E é com esta medida de 3 unidades que eu vou trabalhar com as paralelas. Então, voltando aqui para o nosso desenho, eu preciso traçar linhas
horizontais para poder fazer os limites da peça, né? Então, essas linhas que eu vou fazer vão limitar esta distância aqui, ó, daqui a aqui, que 3 unidades. Então, eu vou me afastar um pouquinho deste desenho, para que a gente não tenha as vistas sobrepostas ou muito próximas. Não tenho uma medida exata para indicar para vocês agora, mas eu vou me afastar um pouco. E aí, vou traçar paralelas, né? Linhas paralelas aqui. Paralelas à horizontal. Então, vou pegar uma linha de referência horizontal. Encontro aqui o alinhamento dela com um dos esquadros. Depois, venho com o segundo esquadro e junto aqui e deixo fixo. E aí, a partir do momento que eu tenho esse esquadro fixo, eu vou correr com o outro aqui. Eu deslizo esse outro aqui. E aí, eu faço o traçado da primeira linha aqui. E como essa distância é de 3 centímetros, eu vou correr aqui o esquadro com 3 centímetros. Tá em 8,5, eu vou puxar até 5,5. Então, essa linha aqui foi feita em 8,5. Vou puxar até 5,5. E aí eu tenho os 3 centímetros indicados, 3 unidades. Pronto. Aqui eu tenho já as dimensões da peça numa vista de cima para baixo, uma vista superior. Só que faltam alguns detalhes, né? O detalhe é esse topo, essa saliência que a gente tem aqui, que precisa ser desenhada. Ela tem as medidas, é quadrada, medida 1 por 1. E ela está centralizada na peça. Então, como aqui tem 3 centímetros, 1 centímetro para a esquerda, 1 centímetro esse tamanho e 1 centímetro para a direita. Então, o que eu vou fazer é dividir esses 3 centímetros aqui em 3 partes. Então, aqui uma tá em 8,5, vou desenhar uma linha com 1 centímetro para cá, 7,5. Outra para cá, saiu um pouquinho, 7,5, e outra para cá, com 6,5. Pronto. Agora, o que a gente precisa fazer é apagar as linhas que eu utilizei apenas para a construção do desenho e dar uma ênfase no contorno que a gente procura. Então, o que eu utilizei aqui como referência? Essas linhas que eu puxei aqui para baixo, aqui a gente apaga, só para separar essa vista frontal da superior. Depois apaga com um pouco mais de calma os outros cantinhos. Aqui eu usei essas 4 linhas apenas para me dar a posição exata desta elevaçãozinha aqui. Então, essa elevação quadradinha está traçada aqui no meio. Posso apagar as outras linhas que foram utilizadas apenas na construção. Então, eu vou apagar essas duas para começar. E aí, eu tenho para finalizar esse desenho, eu preciso indicar para vocês que, como isto aqui é uma abertura e ela vai ultrapassar, né? Ela vai de uma extremidade à outra. Então, a gente fala que um furo aqui é passante. Ela precisa ser
representada aqui também. Então, esse furo passante, como não está sendo visto nessa vista superior, de cima para baixo, eu só vejo a superfície em marrom, aqui. Não vejo o que está embaixo, mas é um detalhe importante da construção. A gente também indica isso na folha, só que com linhas tracejadas. Tudo que não tiver no meu plano de visão ali no desenho, mas que a gente tem uma projeção, mesmo que seja invisível naquela faixa, a gente precisa representar. Então, essa representação aqui vai ser feita com linha tracejada. Então, eu vou deixar um pouquinho mais leve esse traço. E aí, para finalizar, eu vou simplesmente fazer o contorno, que aí pode ser com a lapiseira mais grossa, ou você pode alargar um pouco esse traço. Aqui. Esta linha, esse pedacinho aqui, é com traço forte, é o contorno principal, mas essas outras linhas aqui, que passam, do furo que passa, aí tem que ser tracejadas. Aqui. A indicação do tipo de linha a ser utilizada está no material teórico referente à aula 1. Tá? E vocês podem consultar. Bom, tá aqui a vista superior finalizada. Falta a vista lateral. Nesse caso aqui eu vou fazer a lateral esquerda, tá? Essa vista lateral, eu consigo utilizar as duas vistas já desenhadas para poder desenhar uma terceira. Eu vou fazer aqui ao lado, de maneira muito simples. Então, nós vamos puxar as linhas que já foram desenhadas aqui, né? Então, ó, a partir da vista frontal, eu vou puxar aqui para a lateral todo esse alinhamento. Então, aqui, ó, faço um prolongamento na horizontal das 4 linhas de referência. Pronto. Aí, com essas 4 linhas aqui, eu já tenho a determinação das alturas. Depois, eu vou utilizar as linhas aqui para fazer a projeção para cá. Então, da vista superior, eu vou pegar as verticais. Só que essa projeção das verticais precisa ser feita com o compasso. Então, eu vou precisar do compasso para poder fazer esse traçado. Então, continuando. Com o auxílio do compasso, agora sim, com o auxílio do compasso, eu vou fazer o traçado dessas projeções. Então, posiciono a ponta seca do compasso aqui no canto da vista frontal. Então, a partir desse canto aqui da vista frontal, eu vou pegar aqui a distância, abro o compasso, na distância que eu tenho aqui da vista superior dessa primeira linha. E aí, traço aqui
um arco que vai me dar a intersecção aqui do arco com essa primeira linha. Depois, abro o compasso aqui. Para a última linha. E faço esse traçado. Então, isso aqui o que vai me dar? Um rebatimento, né, da largura. Então, eu tenho essa vista frontal, que vai me dar essas linhas que vão delimitar a altura. E tenho essa vista superior, que vai me dar traços aqui, que possibilitarão traçar aqui a largura, né, do objeto. Aí eu posso utilizar o mesmo método, inclusive, para fazer a projeção aqui dessa parte central. Ou simplesmente a gente medir aqui, porque a gente sabe essa medida, que é 1 centímetro, né? A gente dividir aqui os 3 centímetros e marcar aqui a posição 1 centímetro aqui no meio. Tá? Feito isso, o que a gente vai fazer é o traçado das paralelas que estão faltando. Então, qual a paralela que eu procuro? Essa aqui. Eu quero traçar linhas paralelas a estas. Então, junto um outro compasso aqui embaixo, deixo bem fixo. E aí, corro com esse compasso aqui para a direita. E nos pontos onde eu tenho a intersecção, aqui, ó, eu faço o traçado da linha. A primeira aqui, a última aqui. Vai me dar a largura da peça. E da parte central, já tenho o limite dessa altura, que está indicado por essa linha aqui. Faço um traçado até aqui. E também dessa parte superior. E aqui faço este traçado com a superior. Opa, vou fazer uma pequena correção, viu, gente? Porque nessa vista lateral aqui, eu não consigo enxergar esse furo, né? Essa abertura, ela é vista na frontal e ela não é vista na lateral. Na lateral, eu tenho a projeção dele aqui passando na horizontal. E aí, então, eu vou apagar essa linha interna, porque ela não vai ser utilizada. Somente precisei desse 1 centímetro de marcação aqui para fazer esse traçado superior. Depois de feito isso, a gente já tem o desenho praticamente finalizado. Apaga as linhas que estão excedentes aqui, que foram utilizadas apenas para auxiliar essa construção. Aqui. Então, apaguei as linhas externas, apago aqui a circunferência. Aqui tô apagando de maneira bem rápida, só para deixar registrado isso no vídeo, mas a gente precisa fazer isso com um pouco mais de calma. Aqui tem que apagar essa interna. E aqui temos, com o traçado mais largo agora, o desenho da vista lateral esquerda. Aqui. A Diane, essa linha interna aqui? Essa linha interna
como ela não está sendo vista aqui, e aí eu posso mostrar aqui na outra folha, ó. Como ela não está sendo vista aqui, em amarelo, mas ela é uma linha importante que divide uma altura aqui, ó, porque eu tenho um furo na peça, eu preciso projetá-la aqui. E essa projeção, então, como eu disse anteriormente, fica com a linha tracejada. Então aqui a gente apaga e deixa somente indicada a linha tracejada. Linha mais fina, tá? Não é a mesma linha de contorno. Tem que fazer com a linha mais fina, não com os mesmos... com a mesma espessura do contorno do desenho principal. É isso, gente. Fizemos aí o desenho das 3 vistas a partir de um desenho em 3 dimensões. Abraços a todos. Nos encontraremos em breve. Espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês. Até logo.